A história começa nas terras sombrias e opressivas ao redor do Palácio do Senhor dos Demônios, onde os 4 grandes magos lutam ao lado de um jovem herói, tentando derrotá-lo para salvar a raça humana. Quando o monstro gigante captura o herói, os 4 magos o bombardeiam com poderosos feitiços elementais forçando-o a soltá-lo. Depois que o herói está seguro, os magos se reagrupam para iniciar outro ataque ao Senhor dos Demônios. Embora o mago do raio, chamado Eftel, se esforce para recuperar o fôlego. Diante de todos os magos em um só lugar, o Senhor dos Demônios dispara poderosos raios de destruição contra eles, mas eles bloqueiam seus ataques com escudos mágicos. Enquanto o Senhor dos Demônios está distraído, o herói salta de trás dos escudos e crava sua espada na cabeça do monstro. Finalmente, Eftel atordou o Senhor dos Demônios com um choque elétrico devastador, o que dá aos outros 2 magos a chance de perfurar diretamente sua cabeça. Com seu corpo destruído e poderes esgotados, o Senhor dos Demônios solta um último grito de agonia antes de sucumbir aos seus ferimentos. Observando o monstro, Eftel não consegue acreditar que alcançou uma vitória tão grande. Depois, os magos retornam ao seu reino, onde o rei realiza uma grande cerimônia para celebrar sua vitória. Diante do reino em festa, ele concede aos 4 magos o título de imperador. Sabendo que apenas um nobre de sangue puro pode receber este grande título, o Imperador do Raio Eftel se emociona de alegria, pois ele é apenas um plebeu. Enquanto ele aceita o título com gratidão, todo o reino explode em aplausos. Anos depois, o poderoso Imperador do Raio envelheceu. Após ganhar muita fama e prestígio no reino, ele aceitou vários jovens e talentosos alunos de magia. Uma de suas jovens alunas é uma garota demônio chamada Merlin, que perdeu a mãe na luta contra o Senhor dos Demônios. Naquela época, Eftel a encontrou como um bebê chorando. Então ele a adotou e a criou como sua, por culpa de ter matado acidentalmente sua mãe inocente. Anos depois, ele ensina magia para Merlin, assim como para todas as outras crianças humanas sob seus cuidados. Em uma de suas aulas, o Imperador do Raio faz com que todos os seus alunos se concentrem e segurem sua magia por um tempo para aprimorar seu foco. Então ele ordena que liberem a magia e se preparem para praticar feitiços de nível 4 com ele. No entanto, Merlin pede ao velho para descansar, pois ela acha que ele está se esforçando demais. Vendo a preocupação em seus olhos, Eftel se sente culpado, pensando que não merece a preocupação de uma garota inocente cuja mãe morreu por causa de suas ações. Na realidade, a verdade seria dolorosa demais para a jovem, então ele fica em silêncio e em vez disso começa a ensinar os feitiços de nível 4. De repente, Merlin pede a ele para pular para feitiços de nível 6. Embora os outros alunos fiquem chocados, já que 2 níveis seriam um salto louco para eles, Eftel sabe que Merlin possui o imenso talento necessário para progredir tão rapidamente. Ainda assim, ele a lembra que não é bom apressar os fundamentos, então ela fica frustrada e permanece em silêncio. Depois, Merlin foge para uma floresta próxima, segurando seu cajado mágico enquanto toma uma decisão difícil. Ela reúne sua coragem e avança, chegando à entrada de uma caverna profunda, onde ela quer derrotar o poderoso monstro que dorme lá dentro. Ao provar sua força, Merlin espera poder assumir o trabalho de Eftel e ensinar os alunos em seu lugar, para que o velho possa finalmente descansar. Infelizmente, a jovem não tem nada a ver com monstros 20 vezes o seu tamanho, então ela acaba fugindo depois que seus feitiços de nível 4 falham completamente em danificar o monstro da caverna. Quando o monstro a alcança, Merlin percebe que não há para onde correr. Então, em uma tentativa desesperada de sobreviver, ela tenta lançar magia de nível 6, apesar de não ter nenhuma experiência com ela. Com um foco incrível, ela lança com sucesso um raio de nível 6 no monstro atrás dela, agradavelmente surpresa com sua própria habilidade. No entanto, o feitiço ainda não consegue derrotar o monstro, que ruge e a joga para longe com um poderoso golpe de suas patas. Logo, o monstro furioso está bem na frente de Merlin, que fecha os olhos e aceita seu destino. Enquanto espera sua morte, ela se assusta com o som de um poderoso raio, então ela rapidamente abre os olhos. Com o monstro não mais à vista, ela avista Eftel caminhando em sua direção. Aliviada por ter sido salva, Merlin abre um grande sorriso, mas então ela recua quando ele começa a repreendê-la por arriscar a vida. Eftel lembra a jovem que, mesmo com seu talento divino, ela se condenará ao fracasso progredindo muito rápido sem aprender adequadamente os fundamentos da magia de nível inferior. Enquanto o velho divaga, Merlin fica chocada ao ver que o monstro ferido reapareceu atrás dele. Antes que ela possa dizer uma palavra para avisá-lo, Eftel levanta a mão e vaporiza completamente o filhote maligno em pedacinhos. Depois ele leva Merlin para casa, que continua sonhando com a força incrível de seu mestre. De repente se curva e começa a tossir sangue, então Merlin fica preocupada com ele. Durante todo esse tempo, o velho tentou parecer forte na frente de sua aluna, mas sua idade o alcançou. Merlin revela que já sabia de sua doença, então Eftel finalmente percebe por que ela estava correndo para ficar mais forte. Ela diz a ele para ir com calma, mas ele acha que não tem tempo para descansar, já que está chegando ao fim de seus dias. Merlin se pergunta por que ele está se esforçando tanto, então Eftel explica que um dia sonhou em se tornar o mago mais forte do mundo. Infelizmente, apesar de sua incrível dedicação e esforços, ele simplesmente não conseguiu acompanhar seus colegas, que se tornaram os outros 3 dos 4 imperadores. Dos 4, Eftel sempre foi o mais velho, e ele lutou para acompanhá-los, mesmo na batalha contra o Senhor dos Demônios. Merlin tenta convencer seu mestre de que ele não é inferior a ninguém, mas ela sabe que é uma batalha perdida. Alguns dias depois, uma das crianças bate na porta de Eftel com grandes notícias. Ele explica que o Imperador da Chama pesquisou um método para detectar o talento mágico de uma pessoa, então ele trouxe um método para verificar.
Neste mundo, a aptidão mágica sempre foi um valor oculto que ninguém conseguia descobrir. Para estudar magia, os magos simplesmente aprendiam todos os feitiços de nível inferior dos 4 elementos antes de fazer um palpite sobre seu talento e progredir ainda mais nesse elemento. No entanto, se eles encontrassem uma maneira de determinar com precisão os talentos de uma pessoa, poderiam gastar seu tempo e recursos focando apenas em seus pontos fortes para alcançar novos feitos. Pensando nisso, Eftel dá uma olhada no método e rapidamente se convence de que o Imperador do Fogo teve sucesso. Ele rapidamente chama todos os seus alunos e prepara 4 frascos de água para começar a testar seus talentos. Cada um dos 4 frascos representa os 4 elementos: fogo, água, vento e terra. Eftel decide testar o talento de Merlin primeiro, mergulhando um fio de seu cabelo em cada frasco. Isso faz com que cada frasco brilhe em cores diferentes, mostrando quanto de talento ela tem em cada elemento. Como os frascos azul e verde brilham mais intensamente, Eftel determina que Merlin tem talento de nível S em água e vento. Os outros 2 frascos têm um brilho mais fraco, o que significa que seus talentos de terra e fogo são apenas de grau B e C. Normalmente, Eftel seria cético em relação a um teste de aptidão, mas como ele observou talentos semelhantes em Merlin ao longo dos anos ensinando-a, ele sabe que o teste é legítimo. Abençoado com um dispositivo de teste preciso desde o início, Eftel pensa que seu mundo inaugurará uma nova era onde os alunos poderão focar em seus talentos inatos sem perder tempo. Então ele fica curioso para testar seus próprios talentos, embora Merlin pense que não há necessidade, já que Eftel é o Imperador do Raio. O velho ainda se pergunta se seu talento genético o tem impedido. O resto dos alunos também fica curioso, então eles concordam em testá-lo. Logo, quando o cabelo de Eftel é mergulhado nos frascos, a água permanece completamente incolor. Isso deixa completamente atordoado, já que um frasco incolor significa que ele não tem talento naquele elemento. Ao longo de toda a sua vida, Eftel trabalhou muito mais do que qualquer um de seus colegas apenas para acompanhá-los. Agora, ele se sente devastado ao pensar que estava se esforçando tanto em uma corrida para a qual nunca teve as ferramentas para vencer. Enquanto o velho luta para aceitar essa realidade, Merlin sugere refazer o teste, pois é possível que tenham cometido um erro. Infelizmente, não importa quantas vezes Eftel faça o teste, a água permanece tão incolor quanto seu futuro estéril. Finalmente, o velho admite que sempre foi geneticamente inferior aos seus amigos, mas ele de alguma forma os acompanhou através de sua pura força de vontade e trabalho duro. Esse golpe é demais para seu orgulho suportar, e ele desaba no chão com dor. Embora Merlin corra para confortá-lo, Eftel vai descansar em seu próprio quarto, impedindo-a de vê-lo. Lá dentro, ele deita na cama, seu corpo piorando sob o estresse de seu novo conhecimento. Por toda a vida, Eftel pensou que poderia alcançar o pico da magia se simplesmente trabalhasse mais duro. Agora, com seus dias chegando ao fim, ele sabe que sempre foi uma ilusão que ele nunca teve o talento para alcançar. O pobre homem começa a chorar de frustração, desejando ter mais tempo para trabalhar em si mesmo e melhorar. Infelizmente, seu corpo logo perde suas forças quando sua vontade de viver desaparece completamente. Após falecer, Eftel acorda em um espaço estranho, aberto por sua habilidade secreta de reencarnação. Lá, ele encontra o Mestre da Reencarnação, que o reviveu depois que ele já tinha tirado a própria vida por frustração em outro mundo. O Mestre da Reencarnação explica que Eftel tem uma habilidade chamada Indomável, que o permitiu trabalhar tanto apesar de seu talento medíocre. Por causa disso, ele ainda conseguiu ficar no mesmo nível dos outros 4 imperadores. Agora o mestre lhe dá outra chance de reencarnar com 2 habilidades cheat de sua escolha. Ela se pergunta se ele quer apenas um talento aprimorado, mas Eftel recusa a oferta. Depois de tanto se esforçar para se aprimorar com conhecimento e habilidade, ele acha que pode fazer o mesmo em outra vida com seu conhecimento anterior. O mestre acena com a cabeça, admitindo que a imensa força de vontade de Eftel o ajudou a ter sucesso. Então, respeitando seus desejos, ela o reencarna no mesmo mundo. Décadas antes de sua morte, quando ele ainda era criança, após acordar, o pequeno Eftel percebe que ainda tem suas memórias da vida passada. Então ele desce onde sua amada mãe corre para cumprimentá-lo. Depois de sufocar o filho com abraços, ela lhe serve o café da manhã. Enquanto toma café da manhã, Eftel percebe que ainda se lembra de como testar seu talento mágico. Então ele sai de fininho para tentar em segredo. Infelizmente, apesar de reencarnado, ele tem o corpo da mesma pessoa. Então seu talento mágico ainda é inexistente. Derrotado por essa percepção, Eftel sai para tomar um ar fresco. Mesmo com seu conhecimento mágico, ele acha que atingirá seus limites genéticos nesta vida depois de alcançar feitiços de nível 10. De repente, um dragão voa sobre Eftel, interrompendo seus pensamentos. Chocado, ele se levanta e vê que uma tropa de cavaleiros está perseguindo o monstro gigante para impedi-lo de machucar os moradores. Eftel corre para ajudar, mas então ele se lembra que não tem a força de sua vida passada. No entanto, ele ainda se lembra do feitiço original que criou para si em sua vida passada, então ele tenta usá-lo. Para o choque de Eftel, o feitiço ganha vida, criando matrizes e mais matrizes de runas mágicas. Então ele libera um raio devastador em direção ao dragão, que cozinha a pobre criatura viva. Sentado no chão, chocado, Eftel observa o dragão cair sem vida. Neste momento, ele percebe que não apenas reteve o conhecimento mágico de sua vida anterior, mas também o auge de suas habilidades mágicas como um Imperador do Trovão de nível 10.
3 anos se passam e Eftel descobre que está vivendo no mesmo mundo de sua vida anterior. No entanto, ele renasceu para pais diferentes, 400 anos após sua morte anterior. Seu irmão mais velho, Fraser, entra pela porta e traz algum dinheiro para a mãe. Então ele elogia Eftel, observando estudar seus livros de magia. Nesta vida, Eftel é filho do Duque Orca, um nobre descendente do Imperador do Trovão original. No entanto, a mãe de Eftel era uma plebeia sem talento, então as outras esposas do Duque Orca a odiavam e a forçaram a viver com seu filho no meio do nada. Apesar de conhecer essa dura realidade, o jovem pergunta inocentemente a Fraser quando ele verá o pai. A menção do pai ausente é claramente um ponto sensível, então Fraser tenta consolá-lo com palavras doces. Como Fraser é filho legítimo do Duque, ele promete pedir para ele conhecer Eftel. Apesar de sua impotência contra o pai, o jovem gentil faz o seu melhor para cuidar do irmão e da madrasta. Logo, a mãe de Eftel faz chá para todos, então Fraser senta para conversar. Ele pergunta ao irmão mais novo o que ele quer fazer quando crescer, o que o deixa agitado como uma bomba. Animado, Eftel diz a Fraser que quer estudar magia, mas sua mãe rapidamente cobre sua boca e afirma que ele irá para a escola militar em vez disso. Como o pobre garoto não tem talento mágico, ela não quer que ele fique de coração partido no futuro. Fraser também acha que é uma ótima ideia colocar Eftel na escola militar. Ele revela orgulhosamente que também se formou em uma. Então ele pode facilmente ensinar seu irmão e recomendá-lo a um bom instituto. No início, Fraser escolheu a escola militar porque odiava a tradição de sua família de aprender magia. Mas ele rapidamente se apaixonou pela vida militar. Pela mesma razão, ele acha que Eftel terá um futuro brilhante, se ele simplesmente seguir o caminho fácil à sua frente. Encantada com o entusiasmo de Fraser, a mãe de Eftel permite que ele leve o menino para praticar. Lá fora, Eftel se esforça para praticar golpes de espada sob a orientação de seu irmão, enquanto Fraser o incentiva. Eftel percebe que ele queria que ele fosse para a escola militar desde o início, pois não queria que seu irmão mais novo se decepcionasse. Ainda assim, ele odeia a ideia de desistir da magia só porque lhe falta. Sabendo que sua mãe não está por perto para impedi-lo, Eftel começa a fazer um escândalo, gritando que quer se tornar um mago. Fraser suspira e tenta consolar gentilmente seu irmão, mas Eftel insiste que ele pode segurar mana e lançar feitiços apesar de seu talento medíocre. Em seu coração, Eftel pensa que a magia deve ter avançado em 400 anos, então ele espera descobrir o motivo por trás das limitações de seu corpo estudando em uma biblioteca moderna. Naturalmente, Fraser não tem ideia dos planos de seu irmão, então ele cede às suas exigências. Ele diz a Eftel que demonstrará alguns feitiços mágicos, e se ele puder copiar os feitiços depois de vê-los, ele o recomendará pessoalmente a uma escola de magia. Ouvindo isso, Eftel concorda animadamente. Enquanto Fraser pensa que ele está prestes a ter uma decepção, ele diz a Eftel para assistir atentamente antes de respirar fundo e começar sua encarnação. Depois de realizar um monte de movimentos complicados, Fraser lança um feitiço de vento de nível 2, que luta um pouco, mas eventualmente corta uma árvore grossa. Ele acha que este feitiço desencorajará completamente Eftel de sequer tentar magia. Para seu choque, o jovem está completamente impressionado, pensando que ele não sabe o quão difícil a magia é. Fraser começa a explicar, mas Eftel lança um feitiço no meio de sua frase, que facilmente corta uma fileira inteira de árvores como papel. Chocado, Fraser se pergunta como é possível seu irmão mais novo ser tão forte. Ele também percebe que Eftel acabou de lançar um feitiço sem encarnação, que é uma técnica avançada que apenas um sábio pode usar. Vendo a reação de seu irmão, Eftel também percebe que se exibiu um pouco demais. Ele afirma que acidentalmente fez o feitiço de nível 4 em vez de 2, o que assusta Fraser. Por alguma razão, ele acha que feitiços de nível 4 são magia incrivelmente avançada. Ouvindo isso, Eftel fica confuso, já que feitiços de nível 4 são apenas coisas de iniciante em seus olhos. No entanto, Fraser continua gritando quão insanos são os feitiços de nível 4, então Eftel admite suavemente que ele também pode usar feitiços de nível 10. Ouvindo isso, Fraser literalmente desmaia de choque. Vendo sua reação, Eftel se pergunta se suas habilidades mágicas são muito avançadas para este mundo. Lá atrás, quando ele matou o dragão, os soldados que o perseguiam literalmente pensaram que era um milagre de Deus, já que não conseguiam imaginar tanto poder vindo de um mago. Agora que ele sabe o quão raras são suas habilidades, Eftel decide praticar sua magia em segredo. Ele faz algumas pesquisas sobre o estado atual da magia e descobre que neste mundo a magia regrediu de seu pico anterior. Na vida anterior de Eftel, os 4 imperadores podiam alcançar o pináculo de feitiços de nível 10, que eram considerados magia extremamente avançada. De alguma forma, esses feitiços foram perdidos com a passagem do tempo, juntamente com a capacidade de lançar feitiços facilmente sem encarnações. Agora a magia de nível 8 é considerado o auge absoluto, com qualquer coisa acima disso classificada como tecnologia perdida. Tendo aprendido tudo isso, Eftel entende a gravidade de suas ações, sabendo que ele poderia estar em perigo se fosse exposto. Assim que Fraser acorda, ele aproveita a chance para apagar suas memórias. Ele diz ao homem em pânico que ele desmaiou com um pedaço de madeira solto durante sua demonstração de feitiço. Então Fraser pensa que todos os feitiços selvagens que Eftel usou foram apenas um pesadelo. A partir daquele dia em diante, Eftel continua praticando esgrima com seu irmão enquanto estuda magia em segredo. Mesmo que ele não queira ir para a escola militar,
A habilidade indomável o deixou frustrado com todas as suas perdas para Frazier. Agora ele simplesmente treina para melhorar com o único propósito de se vingar de seu irmão. Anos depois, Eftel determina que fortalecer seu corpo através das artes marciais pode ser a chave para quebrar os limites de sua magia. Após anos de prática rigorosa, ele consegue cortar facilmente um tronco pesado como se não fosse nada. Mais tarde, Frazier traz um professor especial para ajudá-lo a praticar. É um homem gigante chamado Moria, que por acaso é um de seus colegas militares. Surpreso, Eftel se vira, impressionado com o tamanho enorme do homem. Moria também o avalia, permanecendo em silêncio por enquanto. Depois que Frazier o apresenta, ele desafia Eftel para uma luta, oferecendo-lhe o primeiro movimento. À sua surpresa, ele simplesmente se vira e vai embora sem sequer lhe dar uma chance de atacar. Depois de caminhar uma certa distância, Moria para de repente provoca Eftel por permanecer imóvel. Ele pergunta ao jovem se ele não quer atacar, sabendo que ele está imobilizado por sua imensa pressão. De repente ele se vira e ataca sem aviso. Embora Eftel desvie do ataque, Moria o provoca por ser tão lento, então ele lança um feitiço de aprimoramento físico em seu próprio corpo. Com suas habilidades aprimoradas, Eftel avança e ataca o grandalhão, mas ainda não é o suficiente para romper suas defesas. Moria fica impressionado com as habilidades de Eftel, então diz a Frazier que ele fez uma boa recomendação. Eftel fica surpreso, pois nunca pediu ao irmão para recomendá-lo, enquanto Frazier o elogia por ter a capacidade de infundir seu corpo e arma com mana fortalecedora. No entanto, Moria começa a rir, achando hilário que Eftel só consiga usar sua mana para aprimoramentos patéticos em vez de lançar feitiços de verdade com ela. Irritado com suas provocações, ele decide espancá-lo do jeito antigo. Eftel avança com sua espada contra o rim do Moria, que instantaneamente o trava e bloqueia seu ataque. Enquanto ambos travam espadas, o grandalhão começa a zombar dele por sequer sonhar em derrotá-lo. Ele lembra a Eftel que levará anos até que ele cresça e fique forte o suficiente para derrotá-lo. De repente, Eftel some da vista de Moria e aparece ao seu lado. Aproveitando sua distração, ele o agarra e o joga no chão. Embora Frazier nunca o tenha ensinado combate corpo a corpo, acontece que o corpo de Eftel ainda se lembra de judô de suas experiências em outra vida. Quando Moria se levanta, Eftel pensa que será repreendido. Para sua surpresa, o grandalhão ri e aceita graciosamente sua derrota. Ele diz a Eftel que ele passou no teste. Assim, o jovem finalmente descobre que Moria é na verdade o diretor da Escola Militar Azul. Agora que Eftel passou no teste, ele se juntará oficialmente à escola assim que completar 15 anos. Embora Fracia fique feliz com o sucesso de seu irmão, Moria o lembra de não ficar muito arrogante, pois ele ainda não o derrotou com uma espada. Nem Moria nem Fracia percebem que Eftel nunca quis a escola militar, falhando em notar o olhar decepcionado em seu rosto. A partir daquele dia, Eftel se torna ainda mais reservado em seu treinamento. Embora aceite a ajuda de Fracia, ele leva a magia a sério e continua se esforçando na natureza. Anos depois, em um dia de tempestade, Frazier está em casa com a mãe de Eftel, perguntando-se onde ele está, sentindo-se triste. Ela admite que raramente vê o filho, pois ele está sempre treinando sozinho em algum lugar. Enquanto isso, na floresta, Eftel, agora um adolescente, entoa seu feitiço original de nível 10. Como o feitiço é muito poderoso, ele requer que ele o entoe com uma formação mágica para liberar todo o seu poder. Assim que o feitiço é completo, um forte raio ruge do céu, mas Eftel acha que demorou muito para lançá-lo. Ainda assim, ele se sente satisfeito, pois pode esconder seus feitiços de raio na cobertura da tempestade. De repente, um preocupado Frazier corre em sua direção. Sem saber que seu irmão era a fonte do próprio raio, Eftel o tranquiliza dizendo que está bem, mas Frazier o adverte a ter mais cuidado. Sabendo de suas acrobacias arriscadas, ele se preocupa que seu irmão se machuque na escola militar. Embora Eftel acene com a cabeça para suas palavras, ele sabe que não ficará com Frazier por muito mais tempo. Como sua mãe e seu irmão estão obcecados em transformá-lo em um soldado, ele decidiu deixá-los depois de se tornar adulto. Neste mundo, 15 anos é considerado idade adulta, então Eftel se tornará independente depois de mais um ano. Após ganhar liberdade, ele planeja ingressar em uma escola de magia por conta própria. Mais tarde, Frazier conta a todos uma boa notícia, revelando que o Duque Orcut concordou em se encontrar com Eftel depois de tantos anos. A mãe de Eftel fica radiante com a notícia, mas ele não compartilha seu entusiasmo. No entanto, ela não percebe sua expressão e lhe deseja tudo de bom para o encontro. Mesmo que Eftel tenha superado seu pai irresponsável, ele concorda em encontrá-lo pelo bem da felicidade de sua mãe. Tanto sua mãe quanto Frazier se emocionam, felizes em ver seu jovem finalmente crescido. Alguns dias depois, Eftel chega em frente à mansão do Duque com sua mãe e Frazier. Mesmo tendo vindo pelo bem de seus dois familiares, ele está animado para ver como seu descendente se parece. Depois que Frazier os leva para dentro, o Duque Orcut os observa em silêncio. Pensando que seu pai está testando ele, Eftel se adianta e se apresenta. No entanto, o Duque se ofende e diz para ele se calar. Ele lembra a Eftel que ele é apenas um incômodo ilegítimo, então ele não quer que ele o chame de pai. Eftel fica naturalmente decepcionado, mas permanece em silêncio. O Duque Orcut suspira, pensando que Eftel é uma desgraça para o Imperador do Trovão por nascer sem talento mágico. Na realidade, o verdadeiro Imperador do Trovão está decepcionado com seu descendente patético. Então Orcut menciona a admissão de Eftel na academia militar. Sobre este tópico, ele começa a rir alto.
Então Eftel se pergunta se ele está secretamente orgulhoso dele. Infelizmente, ele logo descobre que o Duque está feliz apenas com sua bolsa de estudos, porque isso significa que ele não terá mais que pagar pela comida de seu filho. No final, Eftel conclui que seu pai é um pedaço de escória humana irredimível. Enquanto o pobre garoto se pergunta por que foi chamado, o Duque chama seu filho Joaquim para testar Eftel. Pensando que Eftel o envergonhará em público, ele ordena que Joaquim o humilhe fingindo que é um teste. Ansioso para intimidar seu meio-irmão ilegítimo, Joaquim sorri sadicamente enquanto Eftel se prepara para enfrentá-lo de frente. Logo eles se movem para um pátio para a batalha de teste. Fraser adverte Eftel a ter cuidado, mesmo que a batalha seja apenas um teste. Ele explica que Joaquim costumava obter a pontuação máxima quando estava na escola militar, então Eftel deve ficar alerta contra ele o tempo todo. Fraser o adverte para se render se as coisas ficarem ruins, então Eftel acena com a cabeça, observando seu filho enfrentar o homem gigante com intenções malignas. A mãe de Eftel fica extremamente ansiosa, então Joaquim joga uma espada para ele, embora ele a pegue, o peso pesado da espada o pega de surpresa. Observando sua reação, Joaquim explica que é uma espada feita de madeira dura. Geralmente essas espadas são usadas apenas para treinamento por causa de seu peso pesado. No entanto, se usadas contra outra pessoa, elas são fortes o suficiente para quebrar seus ossos. Após essa explicação sinistra, Joaquim pergunta a Eftel se ele sabe o que está prestes a acontecer. Eftel age como se não soubesse, o que arruína completamente sua atitude de suspense. Irritado, Joaquim diz a Eftel que quer ensinar uma lição a ele e a sua mãe. Ele começa a insultar sua mãe também, alegando que ela é uma mulher inútil sem talento. Joaquim não admite que seu pai se apaixonou por sua aparência. Em vez disso, ele afirma que ela implorou a ele para ter um filho na esperança de que seu filho pudesse herdar o talento mágico de seu pai. Dizendo que a mãe de Eftel desonrou sua família nobre, ele declara arrogantemente que quer matá-la. No entanto, como ela é parceira de seu pai, ele não pode prejudicá-la diretamente. Agora Joaquim pensa que tem a oportunidade perfeita para desabafar suas frustrações em Eftel. Ouvindo suas palavras desrespeitosas, Eftel fica com raiva, mas permanece em silêncio. Então Joaquim lhe dá uma vantagem, permitindo que ele ataque primeiro. Eftel não se move no início, sentindo-se furioso que um babaca como Joaquim seja realmente um de seus descendentes. Observando permanecer em silêncio, Joaquim pensa que ele está com medo. Ele começa a provocá-lo ainda mais e lança outro insulto nojento à sua mãe. Esta é a gota d'água para Eftel, que de repente avança e o ataca. Embora Joaquim o evite, ele mal consegue se salvar. Eftel não lhe dá tempo para descansar. Ele continua a desferir golpe após golpe, forçando o homem arrogante a se defender. Enquanto Joaquim segura a espada de Eftel, ele usa aprimoramento físico para aumentar ainda mais sua força. Isso permite que ele empurre Joaquim para trás. Perdendo sua atitude arrogante de antes, Joaquim se pergunta se Eftel é o mesmo garoto que ele estava apenas falando lixo momentos atrás. Infelizmente é tarde demais para ele, já que Eftel força sua espada para trás e esmaga sua cabeça com seu corpo de madeira sem corte. Diante dos olhos chocados de todos, Joaquim voa como uma boneca de pano. Vendo-o deitado no chão, Eftel o adverte que acabará com sua vida se ele insultar sua mãe novamente. Então, ele vai direto para sua mãe e diz que é hora de ir para casa. No início, a mãe de Eftel fica um pouco assustada, pensando que alguém forte substituiu seu garotinho. Depois que ele a tranquiliza dizendo que ele é o mesmo garotinho de antes, ela sorri e pega a mão dele. Então Eftel se vira para seu pai e o agradece educadamente pelo convite. Desta vez, Orcat se mantém na linha e responde em tom respeitoso. Ele simplesmente deseja a Eftel boa sorte com seu exame militar, após o que a família parte. 2 semanas depois, a mãe de Eftel serve o jantar de volta em sua casa. Eles ouvem uma batida na porta, então a mãe de Eftel a abre. No entanto, ela fica chocada ao ver Fraser e Moria parados do lado de fora com um bebê desconhecido. Acontece que atualmente os cavaleiros reais e o exército do reino partiram para uma cerimônia de batalha com as forças de um reino vizinho. Como este é o caso, apenas a guarda do castelo ficou para proteger a família real. Embora os guardas do castelo estivessem prontos para fazer seu trabalho, Fraser recebeu informações de que o ministro estava planejando assassinar um príncipe. Logo, Fraser e Moria receberam a notícia de que alguns bárbaros haviam atacado a entrada sul da capital. Como a guarda do castelo era necessária para defender o ataque, Fraser pegou o bebê príncipe e correu para o lugar mais seguro que conseguiu pensar. Após ouvir isso, Eftel acena com a cabeça, tentando entender a situação. Nesta era, ele sabe que o rei anterior teve 2 filhos, já que o segundo filho era mais talentoso que o mais velho. O rei passou o trono para ele. No entanto, o segundo filho não pôde ter filhos homens. Então parecia que o filho do filho mais velho se tornaria o próximo rei. De alguma forma, o segundo rei realmente teve um bebê menino, então agora o trono permanece em suas mãos. Com ciúmes do sucesso do segundo rei, o ministro quer assassinar seu príncipe para que o príncipe mais velho possa retomar o trono. Após relembrar isso, Eftel acha que há algo estranho na história de Fraser. Ele pergunta como os bárbaros chegaram à capital, já que as guardas do castelo ainda estavam em alerta máximo. Ouvindo isso, Fraser admite que seu pai estava por trás dessa conspiração. Embora lhe doa admitir, ele sabe que seu pai se beneficiará da autoridade do filho mais velho, então ele muito provavelmente ajudou os bárbaros. Moria se pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, então Fraser explica que um retorno à capital é impossível. Por enquanto, a única esperança deles é cruzar secretamente as fronteiras do reino e reunir o príncipe com o exército principal.
Mais tarde, enquanto Fraser e Moria se preparam para partir, Eftel pede para se juntar a eles. Embora sua mãe fique extremamente preocupada, Moria se sente feliz, pensando que precisarão de sua ajuda. Apesar das preocupações de sua mãe, Eftel quer ir para pagar um favor a um dos reis anteriores. Em sua vida passada, o rei o apoiou muito, junto com seus amigos contra o Senhor Demônio. Agora é a vez dele ajudá-lo protegendo seus descendentes. Logo, ele parte com Fraser e Moria. Enquanto se dirigem para a fronteira, todos eles notam que os arredores estão surpreendentemente quietos. De repente, trovões começam a ribombar por perto, e o grupo percebe que sua localização atual é perigosa. Eles correm para escapar da floresta, sem perceber que alguém os está perseguindo. No entanto, quando finalmente chegam ao fim da floresta, todos param em choque. Diante deles está o Duque Orkut e todo o seu exército de magos. A princípio, Fraser não consegue acreditar que seu pai faria tal coisa. Infelizmente, ele também sabe que seu pai não está aqui para dar as boas-vindas reais ao jovem príncipe. Moria se pergunta se eles deveriam voltar, mas Eftel aponta que alguém incendiou toda a floresta atrás dele. Percebendo que estão encurralados, Moria se pergunta o que deveriam fazer. Como não há como fugir, Fraser decide conversar com o pai. Ouvindo isso, Moria fica chocado. Ele avisa Fraser para não confiar no Duque Sombrio, mas Fraser espera que seu pai esteja disposto a ouvir. Então ele descarta suas armas e avança desarmado. Após anunciar sua presença, ele pede em voz alta ao Duque para recuar. Ele oferece uma chance de negociar, mas Orkut ainda não se move. Joaquim pergunta o que fazer a seguir, então o Duque desce de sua montaria para falar diretamente com seu filho. Vendo seu pai andar em sua direção, o rosto de Fraser se ilumina. Pensando que ele está disposto a negociar, ele se aproxima de Orkut. No entanto, o Duque egoísta friamente prende um clipe de metal no corpo de Fraser e diz para ele sair do caminho. Ele usa uma magia elétrica forte para chocá-lo, tirando o pobre homem de ação. Após eletrocutar brutalmente o próprio filho, o Duque começa a rir como se tivesse alcançado alguma vitória. Então ele ordena que seu exército de magos lance um feitiço poderoso usando uma formação. Vendo-os organizar o feitiço, Eftel corre para proteger seu irmão. No entanto, Moria o segura para evitar que ele se machuque. Então um poderoso raio atinge a área onde Fraser havia caído. O brilho do raio força Eftel a fechar os olhos. Quando ele os abre, percebe que todo o chão foi devastado por chamas quentes. Ele sabe que Fraser era completamente inocente, tentando proteger um mero bebê. Memórias com seu irmão passam pela mente de Eftel enquanto ele pensa. Sabendo que Orcat foi tão impiedoso com seu próprio filho, ele fica furioso como nunca antes. Desta vez, ele se recusa a segurar um pouco. Enquanto as chamas rugem ao redor deles, Moria percebe que a expressão de Eftel mudou. Ele se sente preocupado com o jovem, mas Eftel o tranquiliza dizendo que ensinará ao Duque e suas forças uma lição adequada por matar seu irmão. Ele sai, usando um feitiço de gelo de nível 9 que apaga instantaneamente todas as chamas, observando o gelo devorar o fogo como se não fosse nada. O Duque e todo o seu exército ficam completamente sem palavras. Eftel sabe que eles estão chocados, pois nunca viram um feitiço desse calibre antes. Embora ele se especialize em magia de relâmpagos, ele sabe que até mesmo seus feitiços de água mais fracos são demais para esses idiotas lidarem. Eftel lembra ao Duque que ele ensinou a todos os seus descendentes como lutar como o Imperador dos Raios. Agora, ele acha que eles são um bando de idiotas arrogantes que só sabem intimidar os fracos. Após apertar os olhos por um momento, Orcat percebe que o garoto que caminha em sua direção é seu próprio filho. Sua reação imediata é ordenar que seus magos usem seus feitiços para explodi-lo em pedaços. Os magos acenam e disparam uma saraivada maciça de flechas de fogo de nível 5 em direção a Eftel. Para o choque deles, ele permanece completamente ileso atrás de um escudo mágico. No entanto, mesmo depois de ver isso, Orkut se recusa a se render. Ele ordena que seus magos usem seu feitiço supremo, então eles combinam um feitiço de relâmpago de nível 6 com sua formação. Assim que o feitiço de relâmpago é carregado, eles liberam o ataque, usando o nome Eftel em homenagem ao seu ancestral, o Imperador dos Raios. No entanto, Eftel se sente apenas insultado por sua tentativa patética. De alguma forma, Eftel dá de ombros como se não fosse nada. Observando essa cena, os magos ficam horrorizados. Eftel ri na cara deles antes de se teletransportar repentinamente para suas fileiras. Antes que eles possam sequer reagir, ele começa a cortá-los como ervas daninhas. Enquanto corta os magos, ele se sente grato por Fraser tê-lo ensinado a usar a espada. Agora ele pode usar as mesmas habilidades para vingar seus irmãos caídos. Os magos restantes fogem, aterrorizados com a força monstruosa de Eftel. No entanto, ele se recusa a deixá-los escapar. Ele começa a carregar seu próprio feitiço de relâmpago, declarando orgulhosamente que é assim que um verdadeiro Imperador dos Raios luta. Então ele libera o feitiço de relâmpago Liv 10, Eftel, que incinera todo o exército de magos em cinzas. Após a poeira da explosão baixar, o Duque Orkut e Joaquim ficam surpresos por ainda estarem vivos. Eftel caminha em direção a eles, explicando que não queria que os mandantes do ataque morressem tão facilmente. Primeiro, ele nocauteia Joaquim antes de se virar para Orcat. Embora o Duque tente protestar, Eftel o nocauteia mesmo assim. Mais tarde, ambos são presos pela família real, considerados culpados de assassinato. Ambos os homens são executados em público. Enquanto isso, Eftel descobre que Fraser realmente sobreviveu ao feitiço brutal. Acontece que ele estava usando uma herança de família como um amuleto de proteção, que salvou sua vida. Vendo o amuleto, Eftel se lembra que deu este pingente como presente a seus descendentes em sua vida passada. Exultante ao ver seu irmão seguro, ele sorri e abraça Fraser. Como Fraser arriscou sua vida para proteger o jovem príncipe,
a família real transferiu o poder do Duque para ele. Agora Eftel está livre para mostrar seu poder tanto para Moria quanto para Frazier, já que ele o exibiu no campo de batalha. Embora ambos estejam surpresos, eles permitem que Eftel mantenha a fonte de seu poder em segredo. Então Eftel anuncia que quer frequentar a escola de magia. Desta vez, Frazier não o impede, pois sabe que seu irmão é capaz de ensinar uma cidade inteira sozinho. Com a aprovação de seu irmão, tudo está preparado para Eftel iniciar uma nova jornada nesta vida. Dias depois, é hora de Eftel partir. Sua mãe, Frazier e Moria se reúnem do lado de fora da casa para se despedir. Com lágrimas nos olhos, a mãe de Eftel lhe diz para ir aonde quiser e fazer o que desejar como adulto. Tomada pela emoção, ela pula em seus braços para um último abraço. Segurando-a em seus braços, Eftel agradece à mãe por criá-lo com amor e carinho todos esses anos. Observando essa cena, até o gigante Moria começa a chorar. Logo, Eftel parte após uma despedida emocionante, determinado a romper os limites de sua magia nesta nova jornada. Depois de viajar um pouco, ele visita um restaurante à beira da estrada para fazer uma pausa. Lá dentro, ele vê um estudante de magia arrogante chamado Edwards, atendido por um escravo. Na frente de Edwards, um velho o elogia por seu talento e pede que ele dê algumas dicas aos seus jovens alunos. Mas o jovem mago fica irritado com o velho por incomodá-lo. Embora o velho peça desculpas apressadamente, Edward começa a humilhá-lo sem motivo algum, agindo como se tivesse cometido o pior crime do mundo por interromper a hora do chá dele. Aí ele diz ao velho que um segundo do tempo dele vale mais que a vida inteira do velho. O velho explica que seus alunos prepararam um pequeno banquete para recebê-lo, mas Edward zomba da oferta. Ele diz ao velho que jamais abriria mão de um bom momento com seu escravo por uma festa infantil. Nessa cena, Eftel fica completamente enojado. Embora seja legal neste mundo ter escravos, ele acha o comportamento de Edward muito sujo. O rosto da jovem garota demônio lembra de Merlin de sua vida passada. Se Eftel não a tivesse adotado, ela teria acabado como essa garota. Apesar de sentir pena dela, ele permanece em silêncio para evitar brigas desnecessárias. De repente, um homem entra correndo no restaurante, explicando que um monstro perigoso foi avistado por perto. Quando Eftel sai, ele vê que o monstro é um orc gigante. Como as pessoas comuns nesta área de beira de estrada não conseguem lidar com o orc, Eftel quer ajudá-las. No entanto, ele também não quer expor suas habilidades mágicas tão cedo. Felizmente, o velho de antes pede às pessoas em pânico que se acalmem. Ele anuncia que o lendário mago Edwards está presente, que por acaso é um aventureiro de rank A. Como o orc gigante é apenas um monstro de rank B, Edwards fica convencido, achando que tem uma chance de se exibir. Enquanto as pessoas ao redor começam a torcer por seu salvador, Edwards se adianta para derrotar o monstro. Ele levanta sua varinha e diz a todos que eles estão prestes a testemunhar um milagre divino de graça. Então ele lança um feitiço ofensivo de nível 4, agindo como se fosse a magia mais avançada do mundo. O feitiço libera uma bola de fogo, que explode ao atingir o orc. Edwards se vira, pensando que já venceu. Inicialmente a multidão também o aplaude. No entanto, Eftel permanece sério ao perceber que algo está errado. Logo, o público também para de aplaudir ao ver. Como Edward está de costas, ele fica confuso com as reações deles. Então, ele se vira, apenas para encontrar o orc completamente ileso, irritado com seu ataque. O orc se aproxima de Edward. Finalmente, o mago idiota consegue ver de perto. De perto, ele percebe que o orc gigante é na verdade um orc berserker, que é a espécie mais alta de orc contra esse monstro feroz. Um vigarista como ele não tem chance. Em vez de dar o seu melhor para defender os inocentes, esse covarde se vira e foge instantaneamente. No entanto, as ações nojentas de Edward não param por aí. Para ter uma chance maior de fugir do orc, ele lança um feitiço de barreira gigante, prendendo os moradores com o orc berserker lá dentro. Assustadas, as pessoas imploram para que ele as liberte. Em vez de pedir desculpas, Edward sorri e zomba delas por serem insignificante carne para canhão. Enquanto o orc se aproxima dos moradores, Eftel suspira e usa um feitiço de nível 6 para estilhaçar instantaneamente a barreira de Edward. Assim que todos percebem que estão livres, eles fogem rapidamente da cena. O próprio Edwards fica chocado com a força de Eftel, enquanto o velho observa que ele até lançou o feitiço sem encantamento. Eftel fica chateado por ter exposto algumas de suas habilidades, mas não teve escolha a não ser salvar a vida das pessoas. Agora, diante do Orc Berserker, ele se pergunta como derrotá-lo sem parecer muito chamativo. Ele decide usar um feitiço de nível 3, usando a explosão dele como uma cortina de fumaça para lançar um feitiço de nível 9 para derrotar o Orc. Com esse plano em mente, ele se esquiva do ataque do Orc e lança uma bola de fogo de nível 3 nele. Vendo o jovem usar um feitiço avançado, o público fica chocado com a força de Eftel. Então, enquanto o orc está distraído, ele se prepara para usar seu feitiço de nível 9. De repente, o orc começa a gritar de dor e ele rapidamente sucumbe às chamas antes de desabar morto. Enquanto os moradores torcem pela vitória de Eftel, Edward se pergunta como seu feitiço de nível 3 pôde matar o orc. O velho explica que embora Edward tenha usado um feitiço de nível 4, ele nunca refinou sua magia para aumentar sua potência. Por outro lado, Eftel claramente dominou e refinou sua magia, então mesmo seu feitiço de nível 3 é muito mais forte do que a magia falsa de Edward. Ouvindo isso, Eftel finalmente entende por que o resultado foi tão diferente. Em sua segunda vida, refinar magia e dominar os fundamentos era extremamente comum antes de aprender feitiços mais avançados. Agora, 400 anos depois, parece que jovens magos como Edward se tornaram arrogantes e sobem de posto sem fazer nenhum trabalho duro. Finalmente, Eftel percebe que atraiu muito mais atenção do que planejava.
Aproveitando o choque dos moradores, ele foge do local. Antes de sair da área, ele para dar uma última lição a Edwards. Ele aponta que o velho dominou a magia em um nível muito mais alto que ele, mesmo sendo mais fraco. Ainda assim, isso torna o sênior de Edwards em experiência. Eftel diz ao arrogante jovem mago para diminuir o orgulho e respeitar os mais velhos. Ouvindo sua experiência de vida validada por um mago tão poderoso, o velho injustiçado começa a chorar de felicidade. Então, Eftel lembra a Edward que ele basicamente tentou massacrar uma cidade inteira prendendo-os com aquele orc. Ele rotula o homem arrogante como um criminoso e aponta que criminosos não têm o direito de possuir escravos. Depois de dizer isso, ele ordena que Edward liberte sua escrava. Ouvindo isso, o rosto da garota se ilumina com alegria e adoração. Sentindo-se completamente derrotado e humilhado, Edward cai de joelhos e concorda. Finalmente, Eftel foge enquanto a garota impressionada o observa com olhos adoradores. Ela o segue em sua jornada tentando esconder sua presença. Naturalmente, Eftel a detecta facilmente e se pergunta por que ela está grudada nele. Sentindo-se nervosa com o questionamento dele, a garota começa a gaguejar. Ela leva um tempo para se acalmar antes de repente pedir para ele se tornar seu novo mestre. Eftel fica chocado com o pedido dela. Mas a garota explica que, como escapou da posse de Edward, será presa e entregue a um novo mestre. Desesperada para sobreviver, a garota se ajoelha na frente dele e implora para que ele a acolha. Vendo seu estado lastimável, Eftel percebe que a garota está falando a verdade. Como Edwards colocou um selo de escravidão nela, seu status de escrava não mudaria tão facilmente porque ele a libertou sem a papelada. Agora que a garota está livre, qualquer desgraçado aleatório poderia sequestrá-la, e ela sofreria um destino ainda pior. Depois de pensar nisso, Eftel pergunta à garota como ela se tornou escrava em primeiro lugar. Ela explica que sua família está escravizada há gerações depois que os 4 imperadores derrotaram o Senhor Demônio anos atrás. Apesar de a garota pertencer a uma família nobre, ela e seus parentes continuam sendo maltratados por humanos malvados. Ela explica que uma de suas ancestrais se chama Merlin, que é a diretora de uma prestigiada academia de magia chamada Altina. Ao ouvir esse nome, a atitude de Eftel muda completamente. Chocado, ele pede à garota que lhe conte mais sobre Merlin. A garota fica confusa com o interesse repentino dele, já que Merlin é uma pessoa bem famosa no mundo dele. Ainda assim, ela conta a Eftel que Merlin foi uma das alunas do lendário Imperador do Trovão do passado. Ao revelar que Merlin é a maga mais forte do mundo, Eftel se emociona às lágrimas de alegria, percebendo que não está sozinho, mesmo 400 anos depois. Embora ele esperasse que Merlin já estivesse morta, ela ainda está viva e prosperando porque demônios têm uma longevidade muito maior que a dos humanos. Sem poder abandonar a parente de Merlin, ele decide aceitar a garota como sua própria escrava. Então ele pergunta o nome dela e descobre que ela se chama Anastasia. Feliz por ter sido salva, ela agradece por ele tê-la aceitado. Mais tarde, eles param em uma cidade. Anastasia se pergunta o que Eftel quer fazer ali, então ele explica que vai se inscrever na escola de magia. Isso a surpreende, pois ela sabe que ele já é forte demais para a escola. Então Eftel começa a se mover para reservar uma hospedagem. De repente, a barriga da Anastasia ronca com um barulho constrangedor. Então ele muda o destino para um restaurante. Só que o restaurante é um lugar 5 estrelas, e ele fica parado na frente do prédio chique. A Anastasia acha o lugar muito chique para ela. Mesmo assim, o Eftel a incentiva a ir com ele. Quando ele entra, ela é forçada a ir atrás. Lá dentro, os garçons ficam visivelmente incomodados com a escrava do Eftel, mas eles continuam educados com o cliente e arrumam uma mesa para 2. Anastasia olha em volta, impressionada com a decoração luxuosa. Só que ela ouve alguns dos clientes ricos fazendo comentários nojentos sobre ela. Até os garçons do restaurante se perguntam se o Eftel é só um moleque brincando com umas notas de dinheiro. Ele prefere ignorar e diz para Anastasia pedir o que quiser. Só que ele percebe que a garota está, na verdade, ajoelhada em vez de sentada na cadeira. Anastasia explica que é dever de uma escrava estar sempre pronta para o mestre. O Eftel não se importa e manda ela sentar na cadeira mesmo assim, mas ela ainda fica receosa. Vendo isso, ele se pergunta há quanto tempo a coitada foi maltratada para ter uma autoestima tão baixa. Então ele a ordena com sua autoridade de mestre a sentar. Finalmente, Anastasia aceita e senta-se diante dele. Após sentar, ela se sente feliz por receber um tratamento tão bom. De repente, o garçom-chefe do restaurante interrompe o momento dele. Ele diz rudemente a Eftel que este restaurante serve apenas clientes de alta classe. Ele também afirma que escravos inferiores não podem sentar em suas cadeiras finas, acusando Eftel de ser um garoto delirante. Ele se pergunta se o jovem tem dinheiro para pagar sua comida. Em resposta, Eftel joga um monte de joias como pagamento. Os olhos do garçom saltam das órbitas ao identificar as joias como gotas de dragão. Uma única gota vale mais de 500 moedas de ouro, então Eftel pode praticamente comprar o restaurante inteiro com esse dinheiro. Na verdade, Eftel tem 1 bilhão dessas joias a mais depois que seu pai morreu e deixou toda a sua fortuna. Finalmente, o garçom se humilha e arranja uma sala VIP para Eftel. Sem mais interrupções, Eftel pede um banquete suntuoso. Vendo todos os pratos luxuosos, Anastasia não se acha digna de comê-lo. No entanto, Eftel pede que ela trate como um presente dele. Ele diz que é sua maneira de mostrar apreço por ela. Ouvindo isso, ela fica ainda mais agradavelmente surpresa. Eftel sabe que, como escrava, Anastasia não se considera digna de nada de bom, então ele quer que ela se livre desse hábito. Ele admite que, mesmo sendo um homem gentil, pode cometer um erro e tratá-la mal no futuro. Se isso acontecer, ele quer que ela expresse sua raiva contra ele sem hesitação. Anastasia foi tão abusada que nem sabe sentir raiva dos outros. Eftel fica chocado com isso,
mas faz o possível para ensiná-la a expressar seus sentimentos. No dia seguinte, ele compra roupas de verdade para ela, vestida com trajes finos. Anastasia agradece a Eftel por seu presente. Logo, eles visitam a Academia de Magia Kron, uma instituição de prestígio, para tentar o exame de admissão. Anastasia se pergunta por que Eftel quer entrar na escola apesar de suas habilidades, mesmo com suas habilidades. Eftel explica que não tem credenciais, pois é um garoto aleatório de 15 anos. Para conseguir um bom emprego, ele precisa de um certificado de uma escola de prestígio como prova de suas habilidades. Então ele diz a Anastasia para tentar o exame de admissão com ele. Anastasia hesita, pensando que não há como ela passar. No entanto, Eftel sabe que, como descendente de Merlin, ela tem um talento muito superior ao do humano comum. De repente, um examinador corpulento surge de um telhado e anuncia que o exame está prestes a começar. Enquanto Anastasia está nervosa, Eftel sorri, ansioso pelo desafio. O examinador Francis se apresenta aos candidatos. Então, ele anuncia que a primeira rodada do teste será um Battle Royale. Todos os alunos serão divididos em grandes grupos. Quem estiver entre os 5 últimos a ficar de pé passará para a próxima rodada. Após fazer seu anúncio, Franz observa casualmente, sendo um aventureiro de rank B. Ele se sente satisfeito com seu trabalho fácil de observar esse grupo de novatos. Conforme os grupos são formados e a luta começa, ele espera que os alunos mais fracos sejam eliminados primeiro. Para seu choque, do grupo de Eftel, um cara de aparência dura é completamente arremessado para o ar. Esse cara grande é seguido por vários outros alunos fortes, que são todos chutados por Eftel. Observando Eftel lutar, Franz percebe que ele está usando aprimoramentos mágicos para melhorar sua força física. Além dele, Anastasia usa um feitiço de vento de nível 3 para nocautear um grupo de alunos também. Vendo isso, a plateia fica chocada. Aos olhos deles, apenas um aluno sênior pode usar feitiços desse calibre. Anastasia fica envergonhada com toda a atenção, mas Eftel se pergunta por que ela usou uma encarnação para um feitiço tão básico. Ouvindo isso, Franz fica atordoado. Mais cedo ele estava pensando que Eftel era algum tipo de azarão, mas agora parece que ele é apenas um One Trick Pony sem conhecimento de magia. Confusa com o comentário de Afidol, Anastasia também diz a ele que feitiços mágicos não podem ser lançados sem encantamento, e Veltal não concorda com isso. Para provar que ela está errada, ele lança feitiços de nível 4 em paralelo sem múltiplos encantamentos, destruindo o resto de seus oponentes no grupo. Vendo essa façanha ridícula, toda a plateia fica boquiaberta. Como magia sem encantamento é praticamente tecnologia alienígena em seu mundo. Depois disso, Eftel e Anastasia passam por um teste escrito. Eftel já sabe todas as respostas de sua vida como Imperador do Trovão, mas ele acha que as perguntas são muito longas para o tempo dado. Depois de um tempo, ele consegue completar todas as perguntas. Ouvindo isso, Anastasia fica ainda mais chocada. Eftel pergunta o que há de errado, então ela explica que todos os alunos deveriam responder apenas as perguntas relevantes para a área em que desejam se candidatar. Finalmente, Eftel percebe o quão mal ele se atrapalhou, pensando que a academia o rejeitará por trapaça. Mais tarde, a notícia de suas incríveis pontuações no teste chega ao diretor da escola. No início, o velho diretor fica chocado, sem acreditar na notícia. Então, quando ele descobre o nome de Eftel, ele pensa que Eftel está tentando blasfemar o legado do velho Imperador do Trovão usando seu nome e trapaceando em uma pontuação incrível. No entanto, Franz entra na sala e o informa sobre o feito de magia paralela de Eftel. Essa notícia é ainda mais chocante do que seus resultados no teste escrito, já que o feitiço de magia paralela não poderia ter sido falso. Ouvindo isso, os professores da academia caem em depressão, pois nem eles conseguem executar uma técnica tão avançada. Finalmente, o diretor aceita os resultados de Eftel como legítimos, perguntando-se se ele realmente está relacionado ao Imperador do Trovão. Alguns dias depois, os resultados dos exames de admissão saem. Enquanto Eftel procura seu nome na lista, Anastasia felizmente diz a ele que ela foi admitida na turma especial. Ele a parabeniza por passar e deseja boa sorte antes de procurar seu próprio nome novamente. Infelizmente, após ler a lista inteira, Eftel percebe que seu nome não está presente no quadro. Ele se pergunta se a academia achou que ele estava trapaceando e o rejeitou por esse motivo. Ouvindo isso, Anastasia fica furiosa, pois seu mestre fez o teste de forma justa. Contra os protestos de Eftel, ela marcha para reclamar com a administração da academia. No entanto, então ela avista algo em um aviso próximo. Acontece que a pontuação de Eftel foi tão extraordinária que a academia criou uma categoria especial para ele como super gênio estudante de elite. Ouvindo isso, Eftel fica aliviado por ter conseguido, mas se preocupa que receber tanta atenção cause problemas para ele. Depois, Anastasia o informa que, como estudante especial, ele será o representante de todos os alunos de magia da escola. Além disso, ele receberá isenção de mensalidade, moradia e alimentação durante seus estudos. Eftel fica impressionado com todas essas regalias, mas ele ainda acha que a escola o está tratando como uma celebridade. Tudo o que ele queria era pesquisar magia pacificamente na biblioteca da escola para encontrar avanços na aptidão mágica. Agora, ele sente que essa vida pacífica de estudante está em risco. Pensando nisso, Eftel caminha pelos corredores da escola com Anastasia. Coincidentemente, ele nota uma mulher elfa parada por perto. No início, Eftel não a reconhece, mas então ele percebe que essa mulher é literalmente sua aluna mais preciosa, Merlin. Sem querer ser descoberto por ela, ele se esconde atrás de um pilar para olhar mais de perto.
Merlin está ocupada discutindo algo com a equipe da escola, então ela não percebe seu próprio mestre atrás dela. Embora Eftel fique feliz em vê-la, ele também sabe que Merlin o reconhecerá instantaneamente, mesmo que ele tenha se tornado um garoto. Caso sua identidade seja vazada, as chances de Eftel fazer pesquisas tranquilamente nas sombras estarão arruinadas. Para evitar chamar a atenção dela, ele rapidamente pega Anastasia e começa a se afastar. No entanto, Merlin de repente sente que seu mestre está bem atrás dela. Ela se vira rapidamente, não encontrando nada, então ela finalmente percebe Eftel tentando escapar. Ela chama Eftel para parar, movendo-se. Recusando-se a desistir, Merlin corre atrás dele e bloqueia seu caminho. Chocada com sua aparência, ela se pergunta se o jovem parado na frente dela é realmente seu mestre. Como ele se recusa a falar, Merlin pergunta se ele é parente do Imperador do Trovão. Eftel fica surpreso que ela percebeu tão rapidamente. Infelizmente, mesmo querendo se reconectar com Merlin, ele não quer que sua identidade seja vazada na escola. Em vez de respondê-la, Eftel foge com Anastasia. Após chegar a uma distância segura, ele pergunta a Anastasia se ela reconheceu Merlin. Ela balança a cabeça, explicando que nunca conheceu Merlin antes. Embora as duas estejam relacionadas, Merlin nasceu 10 gerações antes dela. Ouvindo isso, Eftel percebe que o relacionamento dela só existe no nome. Na realidade, elas estão distantes o suficiente para serem completas estranhas. Agora, ele finalmente entende por que Anastasia se parece tão diferente de Merlin. Eftel também se preocupa com o motivo de Merlin estar visitando a academia dele, já que ela é diretora em outro lugar. Mais tarde, a Academia de Magia da Bruxa realiza sua cerimônia oficial de orientação para todos os novos alunos. O diretor faz o discurso de abertura antes de apresentar Merlin a todos os alunos. Ele explica que Merlin está ali como convidada para mostrar como magos de outras espécies praticam suas técnicas. Ouvindo isso, Eftel finalmente entende por que ele a encontrou aqui. Merlin dá um passo à frente, apresentando-se como a diretora da Academia Altina. Enquanto ela faz seu discurso, Eftel se sente aliviado por ela não ser uma professora. No entanto, ele ainda se preocupa em encontrá-la enquanto ela ainda estiver por aqui. De repente, o diretor chama Evdel como representante dos alunos, para fazer seu discurso também. Ouvindo seu nome, Merlin se vira e Evdel levanta a mão timidamente. Logo, todos os olhos se voltam para ele, e todos se perguntam por que esse novo aluno prodígio tem o mesmo nome do Imperador do Trovão. Agora que o segredo foi revelado, Merlin sabe que ele está escondendo algo dela. Ela o encara intensamente, sentindo-se traída por ele ter evitado falar com ela. Após a cerimônia, Eftel recebe muita atenção de suas colegas de classe. Todas as garotas ficaram encantadas depois de ouvir suas conquistas no exame de admissão, então elas tentam se aproximar dele. Felizmente, quando Eftel começa a ficar sobrecarregado, Merlin se aproxima dele. Sua aparição afasta as alunas, mas Eftel enfrenta um novo problema quando ela traz seus resultados de exame. Vendo-a confrontá-lo tão ousadamente, Eftel percebe que Merlin se tornou muito mais corajosa depois de crescer. Ela se senta na frente dele e espera que ele fale. Como ele permanece em silêncio, Merlin pergunta se ele sabe sobre reencarnação. Ouvindo isso, Eftel fica chocado. Embora Merlin sempre tenha sido inteligente, ele ainda se surpreende que ela tenha descoberto sua identidade tão rapidamente. Ainda assim, na superfície, ele age como se não tivesse ideia do que ela está falando. Merlin ignora sua reação falsa. Em vez disso, ela aponta que sua pontuação no exame foi tão alta que ele poderia facilmente ser um dos 4 imperadores, fingindo ser um estudante. Além disso, embora todos os professores soubessem que suas respostas estavam corretas, nenhum deles entendeu seu processo de solução. A razão para isso é que todas as respostas de Eftel foram apoiadas por teoria mágica de mais de 400 anos. Embora nenhum dos professores da escola os conhecesse, Merlin sim, porque ela aprendeu magia com ele todos aqueles anos atrás. Ela pede que ele explique essas respostas estranhas, então Eftel abaixa a cabeça. Na época do teste, as questões eram tão simples para ele que ele nunca percebeu que o mundo havia regredido. Em sua mente, ele estava apenas escrevendo respostas normais, quando na realidade ele as havia respondido em uma língua antiga. Por todas as ações de Eftel, Merlin acha que ele se parece com alguém de quem ela se importa profundamente. Então ela se desculpa por confrontá-lo tão agressivamente, já que ela fica exaltada sempre que algo diz respeito ao seu falecido mestre. Embora até Merlin ache que reencarnação é muito irrealista, ela sabe que o jovem Eftel está de alguma forma relacionado ao seu mestre. Porque ele continuou se recusando a falar com ela, ela pensa que ele está escondendo um segredo importante. Por um momento, Eftel suspira, perguntando-se se deveria contar a verdade a ela. Infelizmente, ele está com muito medo para contar a ela para proteger sua própria vida de estudante. Perto dali, os outros alunos no refeitório observam. Enquanto todos ouvem a conversa deles, eles se perguntam se Eftel está de alguma forma relacionado a demônios. Se ele fosse, isso explicaria por que ele obteve resultados tão anormais no exame. Finalmente, para se proteger, Eftel decide mentir para Merlin. Ele afirma que o Imperador do Trovão original teve um amor secreto. Merlin fica chocada, mas ela continua a ouvir. Eftel afirma que o Imperador do Trovão teve um filho com sua amante, mas porque o talento mágico da criança era muito grande. Ele foi mantido em segredo do mundo. Eventualmente, a criança cresceu praticando a técnica do Imperador do Trovão em uma vila isolada. Depois de ouvir tudo, Merlin fica furiosa, pensando que ele está mentindo para ela. Para convencê-la, Eftel revela o segredo mais sombrio do velho Imperador do Trovão de que ele morreu miserável e sozinho, chorando por sua falta de talento mágico. Com isso, Merlin o silencia rapidamente. Ela o lembra que o segredo do Imperador do Trovão foi escondido para proteger sua reputação. Então, depois de avisá-lo para permanecer em silêncio sobre os 4 imperadores, ela o deixa ir.
Finalmente, Merlin decide acreditar em sua história, já que ele sabe tanto sobre seu mestre. Eftel acena com a cabeça, afirmando que ele realmente é um descendente distante do Imperador do Trovão original. Por dentro, ele se sente extremamente culpado por mentir, mas pensa que não teve outra escolha. Embora Merlin esteja chateada por seu mestre nunca ter contado a ela se sente feliz em ver seu descendente novamente. Agora ela quer comparar suas habilidades com Eftel. Mesmo que ele seja descendente do Imperador do Trovão, Merlin proclama orgulhosamente que ela também é a sucessora do Imperador do Trovão em magia. Depois de tantos anos, ela quer testar os resultados de seu trabalho árduo contra alguém relacionado ao Imperador do Trovão. Ela desafia Eftel a enfrentá-la em uma batalha simulada, o que o choca. A princípio, ele quer recusar, já que lutar contra Merlin exporia sua verdadeira força a todos. No entanto, diante do desafio corajoso de seu próprio aluno, um fogo arde em seu coração. Querendo ver o quanto seu aluno cresceu, Eftel aceita confiantemente o desafio de Merlin. Depois que Eftel concorda, a notícia da batalha simulada se espalha rapidamente pela escola. Agora todos estão animados para assistir Eftel, o gênio monstruoso, contra Merlin, uma das magas mais famosas do mundo. Normalmente a cerimônia deveria humilhar todos os alunos na plateia, mostrando a eles a diferença entre um aluno e um professor. No entanto, como Eftel quer ver o quanto Merlin progrediu nos últimos 400 anos, ele não planeja deixá-la humilhá-lo de forma alguma. Enquanto os dois se enfrentam, o locutor anima todo o estádio para a luta emocionante. Até o velho diretor assiste a batalha com intensa concentração, esquecendo seu próprio posto. Embora todos na plateia saibam que Merlin é uma das pessoas mais fortes do mundo, eles se perguntam se o jovem gênio Eftel pode realizar um milagre e derrotá-la. Lá embaixo no estádio, Eftel é o primeiro a se mover. Em vez de começar uma luta, ele pede a Merlin que mostre suas habilidades. Assim que ela concorda, ele lança uma rajada de fogo de nível 6 contra ela sem aviso. Chocada, Merlin mal desvia do ataque enquanto a plateia vai à loucura com essa cena. Por um momento, parece que o ataque pegou Merlin completamente de surpresa. Então sua voz soa confiante e inabalável. Com um movimento de mão, ela dissipa a parede de chamas gigante usando uma parede perfeita de nível 7. Vendo isso, Eftel fica agradavelmente surpreso com sua força. Enquanto isso, Merlin começa a levá-lo mais a sério depois de ver suas habilidades. Ainda assim, ela se recusa a ceder tão facilmente. Afinal, ela quer provar que não perdeu tempo estudando com o Imperador do Trovão original. Com um olhar determinado, Merlin lança uma parede de chamas de nível 6 de volta para Eftel. Ele sorri confiantemente, usando a mesma parede perfeita de nível 7 para bloquear o feitiço. Quando o ataque atinge, Merlin se pergunta o que Eftel pensa sobre sua força. Sentindo o impacto, ele admite que esta é a primeira vez que ele vê um feitiço de tão alta qualidade em sua nova vida. Seu sorriso arrogante enfurece Merlin, que voa para o céu e lança uma parede de chamas de nível 6 de cima. Desta vez, parece que o feitiço acertou Eftel diretamente. Vendo isso, a plateia fica chocada, perguntando-se se a luta já acabou. Merlin flutua de volta ao chão, orgulhosa de seu movimento repentino. Normalmente leva um tempo para os magos recarregarem antes que possam usar o mesmo feitiço novamente. No entanto, através do método do Imperador do Trovão, ela aumentou sua reserva de mana e aprendeu as técnicas para conjurar o mesmo feitiço instantaneamente. De repente, a voz de Eftel soa, admitindo que Merlin usou uma boa técnica. Então ele também usa uma recarga instantânea, usando um feitiço Evil Frost de nível 7 para congelar as chamas escaldantes. Vendo isso, Merlin fica chocada que Eftel previu seu movimento e preparou o contra-feitiço perfeito com antecedência. Depois de bloquear suas chamas, ele continua com um ataque de titã de gelo, lançando um estalactite afiado em direção a ela. Em sua mente, Eftel sabe que a recarga instantânea é uma técnica que ele criou em sua vida passada para acompanhar a força monstruosa dos outros 4 imperadores. Agora, ele quer ver o quanto sua aluna levou essa técnica adiante, observando o estalactite disparar em direção a ela. Merlin fica chocada com a eficiência de Eftel. Embora ela use outra parede perfeita para bloqueá-lo, ela começa a se sentir exausta de todos os feitiços pesados. Infelizmente, ela não tem tempo para descansar, pois Eftel continua a bombardeá-la com titãs de gelo ainda mais multicasted. Em resposta, ela também lança vários escudos perfeitos para bloquear cada estalactite. Impressionado com sua resistência, Eftel atesta com uma lança de estalactite final, esta 10 vezes maior e mais forte que as outras. Merlin nota a força desse feitiço. Perguntando-se se Eftel a está testando, furiosa que uma mera estudante a empurrou tão longe, ela lança uma poderosa muralha perfeita, parando a estalactite em seu lugar. No entanto, ela fica chocada quando sua muralha luta sob a força da estalactite. Logo, rachaduras começam a aparecer em sua muralha, apesar de todos os seus esforços. Merlin fica chocada, perguntando-se por que seu feitiço não consegue bloqueá-la, mesmo que ela tenha usado um nível semelhante de mana para entoá-lo. Ouvindo isso, Eftel diz a ela que ela cometeu um erro em seu encantamento, então seu feitiço não pode derrotar o dele mesmo que estejam no mesmo nível. No início, Merlin o manda calar a boca, mas então ela percebe algo. A maneira como Eftel aponta seus erros no meio da batalha a lembra de sua própria professora. Apenas o velho Imperador do Trovão era paciente e apaixonado o suficiente para ensiná-la a corrigir ativamente seus erros durante uma luta. Enquanto ela pensa sobre isso, ela fica ainda mais determinada a mostrar suas habilidades para Eftel. Finalmente, ela multicasta outra muralha de feitiço, o que permite que ela destrua a estalactite gigante. Desta vez, até Eftel fica impressionado com sua demonstração. Geralmente, apenas um feitiço mágico de nível 7 é suficiente para drenar toda a mana de um mago. Quando Merlin lançar 2 deles ao mesmo tempo, ele sabe que ela tem muito mais gás no tanque.
No entanto, até Merlin está lutando com o contragolpe de usar tantos feitiços poderosos nesse curto período. Aproveitando isso, Eftel corre em direção a ela e ataca com um feitiço de nível 7. De alguma forma, ela reage bem a tempo, usando uma habilidade de teletransporte de nível 8 para se teletransportar bem atrás dele. Então ela termina a partida com uma explosão de fogo. Assistindo a essa cena, a plateia agora está completamente em silêncio, perdendo toda a sua empolgação anterior. Todos os alunos e professores assistiram, horrorizados, perguntando-se se Merlin foi longe demais e realmente matou Eftel com seu ataque final. Nesse exato momento, Merlin suspira, depois sorri, sabendo que Eftel está bem atrás dela, mesmo que ela tenha feito seu melhor para prever seus movimentos. Ele estava sempre 2 passos à frente e planejando ainda mais, já que ela pode usar um feitiço de teletransporte. Naturalmente, Eftel também preparou um com antecedência. Seu planejamento de longo alcance lembra Merlin de sua professora, que usava as mesmas técnicas. Normalmente, Merlin ficaria brava com ele por brincar com ela em uma luta. Mas neste momento ela se sente feliz em ver um vislumbre de sua antiga professora novamente. Vendo seu sorriso, Eftel também se sente feliz. Mas então ela pede a ele para sobreviver ao último ataque dela. Desta vez, Merlin promete usar toda a sua força em seu golpe final. Surpreso, Eftel também fica sério, então ela carrega um feitiço de raio de nível 8 chamado Martelo de Thor. Vendo isso, Eftel não fica impressionado nem um pouco. Para uma maga tão forte quanto ela, ele esperava que ela usasse um feitiço muito mais avançado. Diante da reação confusa dele, Merlin o avisa para não subestimar sua técnica secreta. Enquanto ela ataca com o feitiço, Eftel ainda não o entende, pois não vê nada de especial. Então, ele finalmente percebe que ela está lançando outro martelo de Thor com a outra mão. Embora um feitiço de nível 8 seja impressionante, para o nível de Eftel, não é nada especial por si só. No entanto, multicastar 2 feitiços de nível 8 é uma fera completamente diferente. Enquanto Merlin ataca com ambos os feitiços, ele se esquiva, sentindo-se impressionado. Ainda assim, ele não sente muita pressão. Então ela faz algo que realmente o deixa atordoado, usando o pé para lançar um terceiro martelo de Thor, com 3 feitiços diferentes mirando nele de direções diferentes. Até Eftel luta para se esquivar, mas Merlin não parou por aí, pois ela lança um quarto martelo de Thor com o outro pé, controlando todos os 4 feitiços de nível 8 ao mesmo tempo. Finalmente, Eftel percebe por que Merlin estava tão confiante em sua técnica especial. Até ele, como Imperador do Trovão, fica muito impressionado com sua habilidade. Então, enquanto Merlin flutua para o céu, preparando-se para desferir seu ataque final, ele começa a rir de puro orgulho e alegria. Ele observa enquanto Merlin grita com poder no céu. Mesmo em sua vida passada como Imperador do Trovão, ele nunca viu uma maneira tão criativa de usar as técnicas mágicas mais poderosas juntas. Agora ele pensa que todos esses 400 anos não foram em vão para Merlin. Vendo assim, ele se sente feliz por ela ter crescido tanto com seus ensinamentos. Como sua professora, ele quer honrar seus esforços dos últimos 400 anos usando todo o seu poder contra ela. Com o mesmo sorriso confiante, ele começa a preparar seu feitiço original de nível 10, Eftel, para enfrentar o ataque final de Merlin de frente. Quando ela libera todos os 4 martelos de Thor de uma vez, ele sorri e levanta a mão para o céu, liberando Eftel. Em um instante, o feitiço de nível 10 ofusca completamente o raio de Merlin, explodindo no céu com uma explosão violenta. Assistindo ao feitiço aterrorizante disparar em sua direção, Merlin perde a compostura de choque. Mesmo entre os magos mais poderosos do mundo, ela não conhece ninguém que possa resistir aos seus martelos de Thor quádruplos em camadas. Neste momento, Merlin sabe que o poder que Eftel está usando é muito mais forte do que qualquer um que ela conheceu nos últimos 400 anos, e ela tem certeza de que o jovem parado na frente dela é seu antigo professor. Com lágrimas nos olhos, ela espera por sua iminente perdição. No entanto, no último momento, Eftel cancela seu feitiço, permitindo que a carga de raio retorne à atmosfera. Derrotada, Merlin cai lentamente em direção ao chão na frente da plateia atordoada. Depois de pousar no chão, ela sorri, sabendo com certeza que Eftel é sua antiga professora em um novo corpo. Enquanto ele caminha em direção a ela, ela pergunta se ele reencarnou em um novo corpo. Por um momento, Eftel sorri sem jeito, sabendo que não pode mais se esconder de sua aluna. Ele finalmente admite ser o Imperador do Trovão antes de esfregar a cabeça de Merlin. Embora ele esteja no corpo de uma criança, ele ainda a trata como uma criança, elogiando-a por todo o seu trabalho duro. Enquanto ela recebe seu encorajamento, Merlin finalmente ousa acreditar que ele voltou. Ao longo de todos esses anos, ela fez o seu melhor para honrar o legado de seu professor. Agora, vendo-o vivo e bem, ela se sente incrivelmente grata por poder mostrar a ele os resultados de seu trabalho árduo depois de tanto tempo. Dominada pela felicidade, ela chora lágrimas de alegria, então Eftel a repreende gentilmente. Então Anastasia corre para o estádio, preocupada com seu mestre. Assim que ela aparece, Merlin fica desconfiada de Eftel, perguntando-se por que ele tem uma escrava nessa idade. Ele explica rapidamente que Anastasia é apenas uma garota necessitada, então ele está ajudando por um tempinho. Embora Merlin não esteja totalmente convencida, ela não pressiona por mais respostas. Anastasia a cumprimenta timidamente, então Merlin retribui a saudação. No entanto, elas não têm tempo para conversar, pois toda a escola corre em direção a elas, querendo torcer por Eftel por sua incrível vitória. Embora ele esteja chocado no início, ele sabe que essa reação é completamente normal. Merlin pergunta a Eftel por que ele entrou na escola de magia, já que ele ainda está em plena força. Ele explica que apenas queria estudar magia, então ela entende que ele quer expandir os limites da pesquisa mágica. De repente, ela agarra a mão dele e foge para salvá-lo da horda da escola. Atrás deles, Anastasia corre para ficar perto de seu mestre.
Depois de um longo tempo, eles chegam a uma floresta pacífica. Vendo a paisagem familiar, Eftel percebe que já esteve neste lugar em sua vida passada. Logo, suas suspeitas são confirmadas quando Merlin aponta para um prédio gigante, que costumava ser sua mansão em sua vida anterior. Vendo a mansão em boas condições, Eftel observa que Merlin tem cuidado bem dela. Ela se vira e pede a ele para esperar do lado de fora, para que ela possa cuidar de alguns papéis. Isso confunde Eftel, então Merlin diz a ele que ela vai registrar ele e Anastasia como filhos adotivos e aprendizes pessoais na escola. Agora que sua mestra voltou, não há como ela deixá-lo escapar. Ela lembra Eftel que se ele se registrar em sua academia, ele poderá usar todas as instalações que quiser. Além disso, Merlin claramente quer apenas passar mais tempo com ele em sua própria escola. Vendo sua empolgação, Eftel fica um pouco surpreso, mas então ele percebe que a oferta dela é verdadeiramente adequada. Como Merlin pode manter seu segredo, ele não terá que se preocupar em ser exposto ou incomodado por outros alunos em sua escola. Pensando nisso, ele se sente verdadeiramente grato a ela e aceita a oferta dela. Poucos dias depois, Eftel e Anastasia se matricularam na escola. Com Merlin em suas costas, Eftel está livre para explorar o tesouro da escola para recuperar um tesouro importante de sua vida passada. Enquanto eles entram no salão do tesouro, Anastasia se sente nervosa com a atmosfera sombria. Então, assim que eles se aproximam do tesouro, uma lâmpada cai do nada, de onde um gênio aparece. Achando que Eftel e Anastasia são um bando de crianças bisbilhoteiras, o gênio os avisa para sumirem. Eftel explica calmamente que não é ladrão, dizendo que está ali só para pegar sua espada chamada Hakiri. Isso deixa o gênio ainda mais irritado, já que Hakiri é um tesouro importante que o velho Imperador Relâmpago trouxe de volta após a guerra contra o Senhor dos Demônios. Ouvindo isso, Eftel concorda, sabendo que Hakiri era forte o suficiente para derrotar seu feitiço de nível 10 Eftel nas mãos do Senhor dos Demônios. Enquanto isso, o gênio claramente pensa que ele é só um garoto querendo se divertir. Considerando Eftel um dos alunos de Merlin, ele manda que saia antes que ele fique bravo. Ainda assim, Eftel tenta negociar, então o gênio bate o punho com raiva. Em seu furor, ele acidentalmente revela que já está chateado com Merlin por fazê-lo cão de guarda deste tesouro. Ele a chama de velha bruxa, alegando que sua professora, Eftol, também era uma incompetente sem talento. Como Eftol não tinha talento mágico, o gênio o acusa de trapacear para se tornar um dos 4 imperadores. Depois de desabafar sua frustração, o gênio começa a rir, mas Eftol se irrita com sua atitude. Ele friamente o ameaça para revelar a localização da espada. No início, o gênio fica um pouco chocado, mas então ele aponta a localização da espada de qualquer maneira. Como a espada está protegida por um feitiço poderoso, o gênio acha que um garoto como Eftel não conseguiria pegá-la mesmo se tentasse. Então Eftel começa a andar em direção à espada como se não se importasse, esperando que ele falhe, o gênio nem se vira. No entanto, para seu choque, ele facilmente lança um feitiço de desmantelamento de nível 8 que remove a formação protetora e destranca a espada. Após recuperar a espada, Eftel a examina e fica satisfeito com seu estado. Atrás deles, Merlin se aproxima, furiosa com as palavras do gênio. Acontece que o idiota que mora na lâmpada foi barulhento demais com seus insultos, então ela ouviu tudo. Enquanto ela começa a gritar com o gênio, Eftel se aproxima, o que a acalma instantaneamente. Ele explica que queria recuperar Hakiri, então Merlin assente, observando-os interagir tão casualmente. O gênio percebe que Merlin está chamando este garoto aleatório com o nome de Eftel. Agora que ele viu as capacidades de Eftel, ele se pergunta se acabou de insultar o verdadeiro Imperador Relâmpago na cara dele. Logo, o humilde gênio começa a implorar perdão a Eftel. Eftel o perdoa facilmente antes de pedir que ele se lembre de seu rosto no futuro. O gênio assente, então Merlin também o avisa para nunca mais chamá-la de velha bruxa. Enquanto ela grita com o gênio, Eftel ri e brinca com ela. Anastasia observa, satisfeita com a atmosfera, mas sente algo estranho ao olhar para a espada de Eftel. Mais tarde, os três exploram a cidade juntos. Mesmo depois de 4 anos, o lugar não mudou muito, o que surpreende Eftel. Merlin aponta para uma loja familiar que fez a decoração para seu quarto, explicando que ela pediu ao dono para fazer uniformes para Eftel e Anastasia. Então eles se divertem juntos, lendo em bibliotecas, pegando seus uniformes e tomando chá em um restaurante. Depois do chá, Merlin pergunta a Eftel se ele quer fazer mais alguma coisa. Ele pensa sobre isso, percebendo que está livre por enquanto. Atrás deles, o dono da casa de chá explica que a cidade deles está sediando uma caça ao tesouro. Nesta caça ao tesouro, os participantes podem ganhar uma viagem grátis para as fontes termais. Além disso, eles podem ficar com todos os tesouros que encontrarem. Os três agradecem ao dono pela sugestão e seguem seu caminho. Merlin incentiva Eftol a participar da caça ao tesouro. Querendo visitar as fontes termais, ele não parece muito interessado. Mas Anastasia para de andar de repente ao avistar um pôster da caça ao tesouro. Perguntando o que ela quer, ele percebe que ela está interessada nas bonecas do tesouro. Embora Anastasia claramente queira ir, ela fica com muita vergonha de pedir um favor a Eftol, então ela permanece em silêncio. Vendo sua hesitação, ele decide participar da caça ao tesouro de qualquer maneira. Ouvindo isso, Merlin também fica animada com a chance de visitar as fontes termais. Com isso, Anastasia timidamente explica que não está muito interessada nas fontes termais, o que a confunde. Ainda assim, ela se recusa a falar mais, então Eftel diz a Merlin para mudar de assunto. Então ele lê as regras da caça ao tesouro e descobre que eles estão escondendo os tesouros com feitiços de ocultação. Anastasia se pergunta se ele pode usar o mesmo feitiço que usou no tesouro.
mas Merlin explica que isso desativaria outros feitiços importantes pela cidade também. Ouvindo isso, Eftel afirma confiantemente que pode usar magia de desativação apenas nos feitiços mágicos lançados pela pessoa que escondeu os tesouros. Até Merlin teme que isso seja muito difícil, mas Eftel facilmente lança um feitiço de desativação de nível 5 na frente dela. Como o feitiço desativa os efeitos de ocultação, eles facilmente encontram todas as bonecas escondidas pela cidade. Algum tempo depois, o grupo de Eftel vence o evento de caça ao tesouro. Enquanto Merlin está radiante com sua viagem às fontes termais, Anastasia sorri para a boneca em seus braços. Depois de um tempo, ela para falar. Sorrindo, ela explica que queria essa boneca porque seu sorriso a lembra do de Eftel. Ouvindo isso, Eftel fica um pouco ofendido por parecer a boneca feia, mas ele entende as intenções puras de Anastasia. Embora ele ria de seu desejo simples, algo mais parece estar em sua mente. Mais tarde, enquanto ele janta sozinho, Merlin entra em seu quarto com um tom sério. Eftel pergunta o que ela quer conversar, então ela explica que observou de perto o corpo de Anastasia no banho das fontes termais. Após uma inspeção mais detalhada de seu selo de escrava, Merlin percebeu que o selo era muito mais perigoso do que o normal. Ela se pergunta se Eftel está ciente disso, então ele assente silenciosamente. Com isso, ela fica indignada, perguntando por que ele está mantendo uma bomba relógio como Anastasia por perto. No entanto, ele fica incomumente irritado com ela, dizendo que foi sua decisão ficar com a garota. Depois de dizer isso, ele proíbe Merlin de falar mais. Então ela assente, sabendo que sua professora está ciente dos riscos. No dia seguinte, é hora de Eftel e Anastasia terem sua primeira aula na escola. Como a escola de magia Altina é uma escola de demônios, todos os alunos ficam chocados ao ver um humano. Enquanto Anastasia caminha com Eftel, ela ouve os demônios zombando dele por ser uma criatura inferior. Naturalmente, isso a deixa chateada. Em vez de se ofender com as provocações dos demônios, Eftel a lembra calmamente que é normal que eles fiquem surpresos com sua presença. Internamente, ele não se importa com o que os outros alunos pensam dele, desde que possa estudar em paz. Logo, eles entram em sua sala de aula, onde seus colegas têm reações semelhantes. Um deles é Abe, que é o maior pontuador da turma. Ele provoca Eftel por cheirar um humano sujo, mas ele o ignora e começa a andar em direção ao seu assento. Então Eftel percebe Anastasia congelada de choque, então ele pergunta o que há de errado. Ao som de sua voz, ela sai de seu choque e começa a se desculpar. Então uma garota chamada Maria se aproxima de Eftel, perguntando como ele pode sequer frequentar a escola deles. Ouvindo, Abe sorri, dizendo que Eftel deve ser algum garoto rico que comprou seu caminho para a escola. Na realidade, ele não está errado, já que Merlin literalmente abusou de sua autoridade para forçá-lo a entrar na escola. Então Eftel não pode argumentar. Embora ele permaneça em silêncio, Abe continua provocando para lembrá-lo de sua inferioridade. Em resposta, Eftel educadamente promete fazer o seu melhor, o que acende o espírito competitivo de Abe. Ele lembra Eftel que o teste de admissão da escola é o mais rigoroso do mundo, destinado a filtrar os melhores alunos de raças superiores como demônios e elfos. Aos olhos de Abe, um mero humano só pode comprar seu caminho para a escola, já que seus talentos são geralmente inferiores. Depois que Abe termina de falar, Maria pede desculpas a Eftel por sua arrogância. Ainda assim, ela também não está disposta a aceitá-lo tão facilmente. Embora ela não discrimine por raça, Maria ainda espera que Eftel possa acompanhar os talentos de seus colegas. Então ela sai depois de avisá-lo para ficar longe dos demônios. Assim que ela se vai, Eftel pensa em suas palavras. Talento. Até Merlin, a quem Eftel adotou como filha, tem grande talento porque ela é uma demônio. Geralmente, a maioria dos humanos não tem a dedicação para praticar magia no nível dos 4 imperadores, então é normal que esses alunos o subestimem. Enquanto ele pensa sobre isso, Merlin entra na sala de aula do nada. Com sua aparição, todos os alunos ficam chocados, já que a diretora normalmente não os ensina. Vendo-a na aula, Eftel já sabe por que ela está ali. De repente, Abe se levanta para falar com Merlin. Em sua mente delirante, a grande diretora da escola deve estar ali para ensinar pessoalmente um aluno tão grande quanto ele. Infelizmente, Merlin não tem ideia de quem ele é, então ele tem que explicar que ele é na verdade o maior pontuador. Mesmo após sua explicação, Merlin claramente não se importa com esse espertinho. Em vez disso, ela anuncia abertamente para a classe que está ali apenas por Eftel. Essas palavras explodem uma bomba, pois os alunos já estavam irritados com o humano por respirar o mesmo ar que ele. Agora ele está sob os holofotes ainda maiores para receber todo o ódio deles. No entanto, Abe acha que Eftel é simplesmente uma figura extremamente importante da raça humana, então Merlin foi obrigado a tomar um cuidado especial com ele. Ouvindo isso, Merlin diz a Abe que ele deveria parar de julgar os outros pela aparência. Então ela diz orgulhosamente para a turma que Eftel vai estilhaçar todas as crenças deles sobre o talento de um humano. Depois de explicar isso, ela também pede a Eftel para cuidar dela, o que deixa todo mundo completamente chocado. Durante todo o discurso dela, o próprio Eftel estava fervendo de raiva por receber tanta atenção. Sendo o alvo de todos os demônios, sua vida pacífica de estudante provavelmente continuará sendo um sonho para sempre. Mais tarde, depois da aula, Abe confronta Eftel, perguntando sobre sua identidade e Eftel diz a ele que não é ninguém importante. Mas o demônio presunçoso se recusa a acreditar nele. Em vez disso, ele acusa Merlin de ser uma velha bruxa pervertida que está fazendo favoritismo com um estudante jovem e fofo. Com seu comentário nojento, Eftel avisa Abe para ser respeitoso com a diretora. No entanto, o demônio arrogante não se importa com ele, então Eftel espera poder evitá-lo no futuro. Na próxima aula, Merlin pergunta aos alunos se eles gostariam de se voluntariar como espadachim mágico.
Após fazer este anúncio, ela olha para Eftel, claramente esperando que ele tome a iniciativa. Com medo de receber ainda mais atenção, o coitado tenta se esconder dela. Merlin ainda insiste em levá-lo, mas felizmente Abe se levanta como voluntário. Ouvindo isso, Eftel pensa que está salvo, mas Merlin não se sente satisfeita com Abe. Do nada, Anastasia levanta a mão para se voluntariar. Embora Eftel fique surpreso com o entusiasmo dela, ele ainda fica feliz em ficar fora de problema. Após alguma hesitação, Anastasia diz a Merlin que está indicando Eftel para a posição de voluntário, o que estilhaça o mundo dele, enquanto Abe fica louco de raiva. Mais tarde, Merlin realiza uma competição entre Eftel e Abe para decidir qual deles é o espadachim mais forte. Antes de começar a luta, ela avisa ambos os competidores que usar magia é proibido. Enquanto Abe se prepara para aniquilar Eftel, o coitado se sente impotente por ser o centro das atenções de todos. Contra os desejos de Merlin, ele decide usar um ataque fraco para parecer que tentou, e então ser atingido por Abe no próximo golpe para perder a luta. Dessa forma, ele poderia convencer os outros de que é apenas um garoto rico sem talento. Então, quando a luta começa, Eftel desfere seu ataque fraco. Infelizmente, ele é rápido demais para Abe e acaba pisoteando o rosto inteiro dele. Com apenas um golpe, Abe cai e Merlin anuncia Eftel como vencedor. Vendo essa cena, todos os espectadores ficam chocados. No entanto, Maria observa que força física não é o forte de Abe, já que demônios focam em magia. Em contraste, humanos são conhecidos por serem melhores em artes marciais físicas em comparação com magia. Então ela acha que Merlin armou essa luta para fazer Eftel parecer melhor. Ao fazer isso, ela quer mudar o currículo para seus alunos demônios para incluir mais treinamento físico. A teoria soa razoável, então os alunos demônios acreditam nela. Eftel sabe que é completamente falso, mas ele aceita a teoria dela também, usando-a como cobertura para minar suas próprias habilidades. Ainda assim, essa explicação não consola Abe, que começa a odiar Eftel com uma nova paixão. Mais tarde, à noite, Anastasia e Eftel estão jantando em um quarto. Relembrando a performance anterior de Eftel, Anastasia o elogia por derrotar um inimigo tão forte. No entanto, ela se pergunta o que ele faria se encontrasse uma situação em que sua força não fosse suficiente. Ouvindo suas palavras estranhas, Eftel parece entender por que ela está fazendo essa pergunta aleatória. Ainda assim, ele responde calmamente e diz a ela que faria o seu melhor para obter o melhor resultado naquela situação. Ouvindo isso, Anastasia acha que ele ainda mantém uma confiança inabalável em sua força. Infelizmente, isso só a faz se sentir ainda mais inútil. Como uma jovem escrava, ela não tem a força ou conhecimento para apoiá-lo em seus objetivos. Ouvindo suas palavras desanimadas, Eftel a tranquiliza dizendo que não quer usá-la para nenhum propósito, então ela deveria se concentrar em aproveitar a vida ao máximo. Ouvindo isso, ela finalmente se anima e termina o jantar. Alguns dias depois, Merlin descobre que Anastasia roubou um monte de artefatos preciosos do cofre da escola. Porque ela foi autorizada por Merlin, o gênio a deixou entrar no cofre, mas ela traiu a confiança dele e roubou os artefatos. Merlin observa que Anastasia normalmente não roubaria nada como escrava de Eftel, mas como seu selo de escrava é especial, ele deve ter controlado suas ações de alguma forma. Esses selos especiais dão ao conjurador controle total sobre o escravo e são proibidos no mundo. Merlin se pergunta se Eftel ainda quer manter Anastasia por perto, sabendo que ela poderia se rebelar contra ele a qualquer momento. Ele acena com a cabeça, explicando que quer desfazer seu selo especial de escrava, mas Merlin o lembra que essa ação poderia causar uma catástrofe. Em seu mundo, selos especiais de escravos só podem ser lançados com a ajuda de poderosos senhores de feras. Da última vez que uma pessoa desfez um escravo especial, o senhor de feras que o possuía ficou furioso e aniquilou uma nação inteira. Sabendo disso, Merlin acha que Eftel está arriscando sua vida. Ainda assim, ele se recusa a abandonar Anastasia, já que foi ele quem a acolheu. Como seu mestre, ele está determinado a fazer o seu melhor para salvá-la. Ouvindo suas palavras, Merlin sorri, sabendo que seu mestre nunca abandonaria alguém necessitado. Então ela pergunta a Eftel se ele sabe a localização atual de Anastasia. Ele explica que já esperava que o verdadeiro mestre de Anastasia a chamasse, então ele colocou magia de rastreamento nela. Enquanto isso, Anastasia arrasta um carrinho maciço de espólios em direção a uma mansão nobre. Esta é a casa de Abe, que é o verdadeiro dono de seu selo especial de escravo. Com o hematoma do pé de Eftel no rosto, ele a elogia por um trabalho bem feito. Anastasia sorri, forçada a agradecê-lo por seu selo especial. Então Abe comenta o quão sortudo ele foi em encontrá-la na escola. Foi ele quem pediu a ela para criar uma batalha simulada entre ele e Eftel, o que a forçou a indicá-lo como voluntário. No entanto, Eftel era claramente forte demais para ele, então Abe não conseguiu colocá-lo em seu lugar. Ele se pergunta se Anastasia o armou deliberadamente, sabendo que Eftel era tão forte, mas ela admite que nunca soube que ele poderia ser tão poderoso. Ainda assim, agora que ela entregou os artefatos preciosos, ela se pergunta se Abe vai parar de dar ordens a ela. Ele acena com a cabeça, admitindo que ela roubou artefatos suficientes, combinados com os artefatos que sua irmã mais velha roubou anteriormente. Juntos, eles roubaram exatamente 5 artefatos preciosos, então a condição para encerrar seu contrato de escravidão foi cumprida. No entanto, Abe revela de repente que o selo de escrava de Anastasia nunca desaparecerá completamente. Como seus ancestrais traíram e atacaram seus ancestrais, eles foram forçados a carregar este selo de escrava até o fim dos tempos. Mesmo que Anastasia tenha feito sua parte, seus filhos também carregarão o selo, e o ciclo continuará. Após entregar essa notícia chocante, Abe sai da sala, e Anastasia não tem escolha a não ser aceitar sua decisão. Assim que ele sai, ela vai para seu próprio quarto e se deita na cama. Durante todo o tempo, Abe a contatou regularmente para fazer sua vontade.
No entanto, ela nunca se sentiu tão mal trabalhando para ele como hoje. Agora ela foi forçada a trair Eftel, que é a única pessoa que mostrou bondade real a ela. Agora ela espera que Abe a deixe ir. Deitada na cama, ela se lembra de uma memória de infância. Naquela época, ela morava em sua aldeia com uma família camponesa. Por algum motivo, sua irmã mais velha arranjou um emprego em uma mansão de um nobre, então ela costumava ficar fora da aldeia. No entanto, sempre que voltava, ela provocava Anastasia, dizendo que seu nascimento fez sua mãe morrer. Suas palavras cruéis faziam Anastasia chorar, e ela a mandava embora. Sentindo-se chateada com todas as provocações, ela disse à irmã que a odiava. Por algum motivo, sua irmã mais velha apenas sorriu com essas palavras e foi embora sem dizer nada. Vendo-a ir embora, Anastasia se perguntou por que ela estava sorrindo se a odiava tanto. Anos depois, uma carruagem de uma família nobre entrou na aldeia de Anastasia. Após parar perto de sua casa, a carruagem deixou o corpo morto de sua irmã em um saco. No início, ela não percebeu o que aconteceu. Então ela começou a gritar e chorar de terror ao reconhecer o rosto de sua irmã. Quando Anastasia estendeu a mão para tocá-la, um brilho estranho apareceu em seu pulso. Perto dali, um jovem AB perguntou a seu pai se Anastasia era a próxima na linha. Quando seu pai acenou com a cabeça, AB se virou para o pai de Anastasia e disse para ele se mexer. Em vez de ficar com raiva pela filha mais velha, o pai dela começou a tremer de medo do poder da família nobre. Ele realmente apresentou Anastasia, sua segunda filha, para a família nobre levar. Enquanto Anastasia estava chocada, Abe começou a rir de seu pai por desistir de sua filha tão pateticamente. Então o pai dele ordenou que seus homens a levassem cativa. Logo a trouxeram para um quarto escondido para realizar o ritual de transferência do selo especial de escravo. Depois de amarrar Anastasia perto da irmã morta, forçaram-na a tocar a mão dela, transferindo o selo especial para o corpo de Anastasia. Durante o processo, o pai de Abe explicou que a irmã mais velha dela cometeu um erro ao servir a família deles, o que levou à sua morte. Agora, é trabalho dela continuar o da irmã, roubando 5 artefatos preciosos para eles. A irmã só trouxe 3, mas foi pega e morta antes de conseguir os outros 2. Anastasia traria os outros 2 artefatos, e o ciclo de escravidão continuaria para sempre. Ouvindo isso, Anastasia ficou de coração partido por sua irmã ter morrido de forma tão cruel. Enquanto o ritual de transferência acontecia, ela descobriu que centenas de anos atrás, seus ancestrais viviam com o clã ancestral de Abe. No entanto, eles traíram o clã de Abe e tentaram roubá-los, então a família de Abe os escravizou como punição. A irmã dela sempre soube dessa história, então se esforçou ao máximo para completar a tarefa sozinha. Caso ela morresse no trabalho, queria que Anastasia a odiasse, para que não sofresse com sua morte. Mas ela nunca soube que esse ciclo de escravidão continuaria para sempre, então seu sacrifício foi completamente em vão. Algum tempo depois, o ritual terminou e Anastasia pediu desculpas à irmã com lágrimas nos olhos. Agora ela jaz no quarto de Abe, carregando as consequências do pecado de seus ancestrais até hoje. Logo, Abe a chama para outra missão. Ele diz que ela deve roubar todos os 5 artefatos, já que o pai dele decidiu usar as habilidades dela. Mesmo que isso seja completamente injusto, Anastasia é forçada a obedecê-lo por causa do seu selo de escrava. No entanto, ela se sente ainda pior, pois isso significa que sua irmã morreu sem motivo algum. Em resposta às palavras dela, Abe continua a tomar seu chá. Claramente, ele não se importa com o que aconteceu com a irmã dela. Aos olhos dele, os membros da família de Anastasia são apenas objetos para serem usados. Então ele também diz a Anastasia que a história da família dela foi uma completa mentira. Na verdade, foram os próprios ancestrais de Abe que invadiram e mataram os ancestrais de Anastasia por ganância, e os escravizaram para continuar explorando. Ouvindo isso, Anastasia fica completamente chocada. Ela percebe que sua vida inteira foi uma mentira. E ela e sua irmã se esforçaram tanto, sem esperança desde o início. Observando a reação dela, Abe começa a rir cruelmente, aproveitando seu sofrimento. Ele até diz que contou a mesma coisa para a irmã dela antes de morrer, e ela teve uma reação parecida. Enquanto seu brutal mestre continua se deliciando com seu sofrimento, Anastasia começa a ir embora, incapaz de suportar mais a voz dele. Ao sair, Abe a lembra que ela não pode escapar dele, não importa para onde vá. A cada 6 meses, seu selo especial de escrava a forçará a retornar à casa dele para servi-lo mais uma vez. Sabendo disso, Anastasia caminha para casa com um olhar assombrado, sentindo-se a mais desesperançada que já se sentiu. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.